Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa terceira oficina de artes manuais do projeto Reminiscências. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esses conhecimentos sobre a nossa tradição goiana. O artesanato goiano é muito rico, como a gente já teve a oportunidade de ver nas oficinas anteriores. E na oficina passada nós começamos a falar sobre o fuxico. Ocorre que, em razão dos problemas técnicos, não foi possível que vocês visualizassem o fazer do passo a passo. Então hoje nós vamos retomar o fuxico, mostrando para vocês o passo a passo, de uma maneira bem simples, bem didática, para que vocês consigam realizar o trabalho e consigam criar as peças que vocês puderem imaginar. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês algumas inspirações sobre o fuxico, algumas imagens para que a gente sirva para ilustrar. E estamos chegando, alguém está entrando. Vamos recebê-lo ou recebê-la, para que a gente possa ter inspiração e escolher quais as peças que nós vamos fazer. E nós vamos ter oportunidade de ver também vários acabamentos, várias aplicações, várias formas de fuxico, tá bom? Vou colocar aqui no galeria para a gente poder para que a gente possa visualizar todos que entrarem, tá bom? Então, o fuxico não é exatamente um artesanato goiano, não, de modo algum, mas ele está presente em muitos dos nossos artesanatos. E nós encontramos fuxicos aplicados em diversas peças, em diferentes peças dentro das nossas tradições de artesanato goiano, principalmente ligado às peças de casa, como colchas, almofadas, panos de prato, mas nós veremos que o fuxico ele pode ser aplicado em diversas peças, em várias peças diferentes de artesanato, desde peças decorativas até mesmo peças de vestuário, acessórios. Nós teremos a oportunidade de ver, inclusive, imagens de vestido de noiva. Muito legal, não é? Oi, Dequel, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem com Dequel, você? tudo, graças a Deus. Dequel, você tá vendo a imagem aí com o tecido direitinho? Estou vendo, sim. Mas ela Tá. está em segundo plano, sim. Talvez para ela aparecer em primeiro plano, Ah, seja bom ligar o áudio do celular, que aí a gente vai vai mas eu aparecer vou. para nós a tela do celular. Quando você for falar mostrando. Entendi. Tá. Então, quando eu for mostrar, eu mudo o áudio, não é? Melhor, né? Isso, que aí, Tá. aí a tela dele se torna prioridade para aparecer. Aí você Tá. tem que desligar o desse que você está falando, porque senão Isso. dá muito eco. Microfonia, né? Isso, Isso. tá ótimo. Nossa, da vez passada, a hora que eu olhei, só aparecia eu falando. Eu falei, não é possível. E para mim tava igualzinho, tinha duas telas grandes, a minha e a outra. E tava, aliás, É, estava em PIN, mas enfim, eu e a tecnologia não somos muito amigos, viu? Mas vai dar porque certo. é cheio de coisa mesmo. Eu mesmo estou aprendendo assim, na prática também, que é muito detalhe, né? Muito detalhe. E assim, uma coisa o que está aparecendo para mim não é exatamente o mesmo que você vê, porque eu configuro a minha tela de um jeito.
e a tela que está gravando, que naquele dia era o host, estava certo com uma outra configuração. Então, hoje eu sou o host e configurei para eu colocar essas duas telas, a minha e depois a de artes manuais aqui, do passo a passo, em primeiro plano. Mas eu me esqueci desse fato que você falou sobre o áudio. Eu ainda tenho que configurar o áudio na hora que eu for explicar o passo a passo. Bom, mas agora eu vou dar continuidade mostrando o slide que a gente também não conseguiu visualizar na oficina passada. Vou compartilhar com vocês essa apresentação. Opa! Só um minutinho. Abri outra apresentação, não era essa. Aqui. Pronto, agora sim vou compartilhar com vocês essa. Isso. Aqui. Vocês veem a apresentação do slide? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo? Oba! Deixa eu minimizar aqui. Bom, esses slides, como eu havia dito no início, eles vão servir para nós de inspiração e de demonstração de alguns tipos de acabamento do fuxico. Então, essa primeira imagem aqui que a gente visualiza é uma colcha de cama. E a gente pode perceber que esses fuxicos têm o miolinho mais fechado, são pregados em fileiras, e o que dá o desenho, o que forma o desenho é exatamente a organização das cores, a programação de cores e a forma como elas são pregadas através dos fuxicos. Então é interessante a gente lembrar que, a depender da forma que a gente pregar o fuxico, ele vai dar um resultado estético visual diferente para a gente. Olha lá, o artesanato com fuxico, ele pode ser aplicado em diferentes peças, desde detalhes em almofadas, detalhes em roupas, a própria peça em si, toda feita de fuxico, como esse suporte para o papel higiênico, muito utilizado em banheiros. Esse daqui é um outro tipo de acabamento de fuxico, que é interessante a gente observar que eles são com o miolo mais aberto, faz parte da estética desse trabalho, esse miolinho, esse círculo mais aberto. E a gente vai falar disso quando a gente estiver fazendo o fuxico. E observem que aqui ele simplesmente foi pregado pelos 4 lados, e não tiveram a questão da organização das cores, o que dá um outro efeito visual, né? Muito bonito também. Aqui é um outro trabalho com fuxico, onde a gente observa que ele, ao invés de ter aquele miolo menorzinho, ou mesmo miolo aberto, ele vem com um acabamento de botão. É uma outra forma de dar acabamento ao fuxico. Você pode usar uma peça como botão, como uma pérola, como uma conta. E no miolo do fuxico, deixe-me pôr aqui um detalhe para vocês enxergarem melhor. No miolo do fuxico, vocês podem acrescentar então peças a depender do que você vai utilizar, para o que você vai utilizar. Nesse caso aqui são arranjos de mesa, de decoração, e eu vi também com esse mesmo trabalho peso de porta feito com areia. Então, nesse caso, a gente não vai manusear o fuxico, deitar sobre ele ou colocar sobre a pele. Então, essa aplicação de peças extras, como o botão, a conta, a pérola, não tem problema, vem enriquecer a peça. Mas quando a gente trabalhar com peças que a gente vai deitar sobre o fuxico, aí já fica um pouco mais delicado, porque às vezes pode machucar. Então é importante você já pensar na forma e no acabamento do seu fuxico quando você for trabalhar o alinhavo, o preparo do seu fuxico. A gente deve já pensar na peça
em si e também no acabamento que nós vamos dar. Olha essa bolsa. Essa bolsa, a gente observa que eles são colados quase que no estilo escama, um sobre os outros. Não tem mais um espaço entre um fuxico e o outro. Não. E eles usam do recurso, nesse trabalho, foi utilizado o recurso de vários tamanhos de fuxico. Observe que nós temos fuxicos maiores, fuxicos médios, fuxicos menores ainda. Então, exatamente nessa questão de prender um fuxico sobre o outro, evitando que fique o fundo aberto, o fundo visível. Então, essa aplicação na forma de escama, a gente pode utilizar diferentes tamanhos de fuxico. E observem que nesse acabamento também permanece o miolinho aberto. Outra forma de aplicação do fuxico é em detalhes, como a gente viu antes no vestido, agora aqui numa almofada. Também temos aplicações de fuxico em panos de prato, em detalhes de quadro. Então aqui também nós observamos o acabamento feito com botões, feito com rosas, combinados com outros tipos de trabalhos manuais, como o bordado. Então aplicações em tecido. Então esse é um exemplo rico de um trabalho manual com fuxico e outras técnicas nessa almofada. Podemos também ver aqui um caminho de mesa. Novamente, essa questão do como alinhavar um fuxico no outro vai interferir no resultado final do trabalho. Esse é um caminho de mesa que foi feito a partir do miolo. Observem que todos os miolinhos têm a mesma cor e a partir dessa peça, todas as outras, que são 6 peças, são costuradas em volta desse miolo, criando a ideia da rosa. E depois uma rosa é emendada na outra. Então aqui nós não vemos o fuxico preso por fileiras, como a gente já viu anteriormente. Aqui ele é preso formando a rosa a partir do miolo. E também a questão da delimitação pela cor. Então, observe que as rosas seguem um padrão de cor. Todas têm o miolo amarelo, mas cada uma delas tem o seu conjunto de cores, formando o desenho da pétala da rosa. Esse aqui também é um outro exemplo do fuxico, combinado com outras técnicas. Nesse caso aqui nós temos aplicações de crochê. Então, sobre o fuxico, nós temos crochê, temos aplicações de acabamentos como contas de cristal, e esse aqui é um exemplo de um quadro. Observem aqui essa parte lateral aqui é a moldura do quadro. Então é um quadro que fica em alto relevo. Os fuxicos, eles se expandem e ultrapassam a moldura do quadro e formam esse buquê de rosas coloridas de fuxico. Então existe uma variedade grande de formas da gente utilizar o fuxico. Vejam aqui nessa toalha de mesa, o fuxico ele obedece àquela ideia de emendar por tiras, só que formam-se tiras e forma geométrica, nesse caso um losango, que são organizadas por cor e depois emendadas as peças dos losangos. E é exatamente essa forma de organização de cores e de forma geométrica do alinhavo de uma peça na outra que vai criar esse efeito tão bonito da toalha de mesa. Outro exemplo de aplicação do fuxico em forma de escama, como naquela bolsa, observem, aqui você vê que um fuxico passa sobre o outro fuxico e também obedece à ideia do miolinho aberto. Então, e aqui a gente já percebe que não existe essa delimitação de forma geométrica nem de linha, mas uma mistura de cores. Foi pensado a combinação de cores, mas ela de uma forma mais aleatória, que também tem um resultado estético muito bonito. Mas tudo deve ser harmonizado, a gente tem que planejar a peça com antecedência. Por isso eu estou mostrando para vocês esses exemplos, para que vocês possam
ter ideias e escolher, eu quero fazer um tapete e eu quero trabalhar com cor, eu vou pregar de fileirinha, eu quero meu miolo bem fechadinho, ou eu quero meu miolo aberto com alguma aplicação no meio. Então é importante que quando você for pensar no seu fuxico, o tamanho do fuxico, a aplicação da peça, a forma de emendar um fuxico no outro, tudo isso você já tem que ter em mente antes de começar o seu trabalho. Esse aqui é um jogo americano que a gente observa a aplicação aleatória de cores aqui, moldurado pela fileira de uma cor única, o que deu a unidade ao jogo americano. E observem também que esses aqui têm o miolinho bem fechadinho e são emendados também nessa ideia de fileiras. Esse outro tapete trabalhou a ideia da figura geométrica, a combinação dos tons azuis, e ele já foi trabalhado em forma de fileira, observem, só que é uma fileira intercalada, eu vou mostrar para vocês depois. Vocês não observam espaço entre um e outro, emenda-se a fileira e em cada vão organiza-se o encaixe da próxima fileira, de tal forma que não aconteça espaço entre um e outro. O único espaço que acontece é nesses limites aqui. Observe que aqui no centro você vê o espaço, mas aqui no meio é um fuxico bem ao lado do outro, em desencontro de fileiras. Outra forma de utilizar muito o fuxico é na aplicação na confecção de roupas. Esse colete, olha a riqueza desse colete. Então, utilizou-se várias estampas, diferentes cores e padronagens, e combinou isso numa peça que ficou muito rica, muito bonita. São fuxicos bem pequenininhos, eu não consigo ampliar a imagem para vocês, mas em cada fuxico, o miolinho tem uma miçanga branca para dar o acabamento, um detalhe a mais na peça. Então, olha que aplicação bonita do fuxico, uma forma interessante da gente também poder aproveitar as sobras de tecido que a gente tem, porque, aliás, o fuxico ele surgiu exatamente dessa necessidade de aproveitamento de tecido. Conta-se que na história do fuxico, o fuxico chegou aqui junto com a corte, com as damas, os nobres da corte. Naquela época nós não tínhamos as fábricas têxteis, então o tecido era importado, e isso era então um material caro, e por isso a necessidade de utilizar e reutilizar o tecido. Então o tecido era utilizado em roupa, depois que a roupa se danificava ou que não era mais utilizada como roupa, aquele tecido ele era reaproveitado. Muitas vezes a roupa era reaproveitada para as escravas, e as escravas, por sua vez, ainda reaproveitavam aquele tecido daquela roupa já danificada, confeccionando essas peças de fuxico, roupas de uso pessoal e também decorativo, e muitas vezes elas comercializavam as peças como forma de conseguir o dinheiro para comprar a sua carta de alforria. Então, na história diz o seguinte, que o fuxico, a palavra fuxico vem de uma expressão africana de remendo, juntar retalhos. E calhou bem com o nosso fuxico aqui no nosso português, porque o fuxico vem da ideia de conversar muito, meio que segredando alguma coisa, e as mulheres então se reuniam para fazer aquelas peças de artesanato com fuxico e aproveitavam para conversar, muitas vezes criticar as suas senhoras, as roupas e as damas da nobreza. Então o fuxico estava inicialmente associado à classe baixa, aos escravos, às pessoas de pouca renda. Só que por volta dos anos 40 houve um boom. O fuxico foi muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos, não só com peças de artesanato e roupas de cama e mesa, mas em obras de arte,
começaram a se produzir telas feitas com fuxico. Então, as cores e o relevo da obra de arte era feito pelo próprio fuxico. Essa utilização, essa aplicabilidade do fuxico, então, trouxe ainda mais glamour à ideia do fuxico. Houve, então, um ressurgir do fuxico como algo nobre, algo chique, de grande valor, à medida que os fuxicos deixaram as roupas das senzalas e as peças de roupa, cama, mesa e banho das casas para ocupar a galeria de arte. Além das roupas, nós podemos ver também os acessórios. Aqui um exemplo de colar, né, de um max colar feito de fuxico. Uma combinação de cores e uma forma de juntar os fuxicos meio que aleatória, já que existe diferentes tamanhos, então existem locais onde tem mais espaço, outros os fuxicos já estão mais próximos, mas tudo isso é uma forma de organizar diferente. Observem esse lenço. Esse lenço, a gente percebe bem que ele foi feito em fileiras, colado sobreposto, com um acabamento fechado do miolo e um acréscimo de um strass. Então, esse lenço é um exemplo também de aplicação de fuxico com outras técnicas, como a aplicação de pedras. Temos também a aplicação de fuxicos em tiaras, em peças pequenas, laçarotes, colares. Olha que delicadeza, o fuxico pequenininho como peça, como decoração e peça de colar. Como brinquedos, existem bonecas, eu encontrei essas corujinhas muito charmosas, mas eu vi também bonecas, palhacinhos, todos feitos de fuxico. Então, é um brinquedo até para criança pequena, que não tem perigo de se machucar, são artesanatos que a gente pode fazer uso disso sem medo com criança. Agora, vamos lá ao que nós precisaremos para construir, para fazer o nosso fuxico, o nosso passo a passo. Então, precisamos de tecido. Eu selecionei para vocês, vou mostrar aqui daqui a pouco, um tecido, e é importante dizer que, quando você selecionar seu tecido, você precisa ter em mente que aquele tecido seja durável. Se você pretende fazer uma peça que combine várias cores, então certifique-se que o tecido tem uma cor duradoura, firme, que não vai desbotar, que não vai manchar o outro tecido que está próximo, não é verdade? Que vai ter durabilidade se precisar de ser lavado. Então, é importante, na hora de selecionar o tecido, que você pense sobre esses aspectos. Mas, lembre-se que o interessante do fuxico é porque nós podemos aproveitar os restos de tecido que nós temos. Então, nós devemos, inclusive, fazer uso disso e criar peças exclusivas com materiais que estariam, de certa forma, descartados. Então, é interessante que a gente busque naquilo que a gente tem guardado material para o nosso trabalho. Com relação à linha, é sempre bom a gente utilizar uma linha próxima à cor do tecido, mas é importante fazer duas observações. Vocês vão perceber que a linha precisa ter bastante resistência, porque nós precisamos puxar o fuxico na hora de franzir, de dar o acabamento. Então, é importante que a linha não só seja da mesma cor, mas que tenha resistência. E se você adquirir prática, você vai ver que é possível você utilizar uma linha de outra cor resistente, que ela não vai quase aparecer no fuxico. Eu vou trabalhar com vocês com uma linha aqui, que é uma de costurar roupa jeans. Então, é uma linha um pouco mais grossa, mais resistente. E vocês vão observar que a gente quase não vê a linha no trabalho do fuxico. Então, se você for caprichosa, treinar bastante, você vai poder utilizar uma linha que não seja a própria linha de costura, porque se for a linha de costura, você vai precisar usar o fio dobrado, às vezes até 4 fios, para que ela fique resistente, para você puxar
porque se você não garantir esse acabamento, essa resistência, o fuxico pode se desfazer e o seu trabalho é perdido. Então, a linha é um ponto de bastante destaque nesse material. A agulha também é importante, porque você vai precisar de uma agulha firme, da ponta bem afiadinha, porque você vai precisar perfurar várias camadas de tecido. Então, é importante que a agulha te dê firmeza e facilite o trabalho de perfuração, evitando excesso de força, dar calo, bolha e mesmo danificar. Se a agulha tiver a ponta rombuda, pode danificar o tecido. A tesoura também é uma tesoura que seja confortável, que tenha um bom corte, porque também iremos cortar várias camadas de tecido de uma vez. E a base redonda, que vai ser o seu molde, que vai depender da peça que você pretende criar. É bom lembrar que se você quer um fuxico final com, por exemplo, 3 centímetros de diâmetro, você vai precisar de uma base de pelo menos 7, 8 centímetros, porque ao dobrar o tecido, o diâmetro da peça diminui pela metade. Olha um exemplo. Aqui não dá para ver, eu tenho que voltar, depois eu vou mostrar a base. Agora nós vamos falar de outros tipos de fuxico. Até então a gente viu o fuxico tradicional, que é feito com um círculo e fica o miolinho, mas existe também esse outro tipo de fuxico que a gente chama de flor de pétala. Ele também é feito do recorte redondo, mas ele é dobrado e franzido de outra forma. Nós também veremos ele hoje. Outro exemplo aqui das flores de pétalas, olha que bonito. Então, dá uns trabalhos bem ricos. E outro modelo, outro tipo de fuxico é esse fuxico recheado. Você pega o próprio fuxico que a gente faz, o redondo, e antes de finalizar o acabamento, você vai colocar a espuma dentro. Aí você vai ficar com o fuxico recheadinho, gorduchinho. E a gente pode fazer várias coisas com esse fuxico. Aqui o exemplo dado é uma moranguinha, né, daqueles do Halloween, aquela moranga recheada.